Amém, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler dos versículos 16 até o versículo 17. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então já podemos ler, sim? João 14, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus eterno, Deus querido, mais uma vez estamos agora aqui compenetrando nossas vidas, nossos corações, nossas atenções, nossas mentes a Ti, a Tua Palavra, no desejo, na esperança de que mais uma vez por meio dela Tu fale com cada um de nós, Senhor. Que Tu nos instrua mais uma vez na Tua Palavra e que ela sirva mais uma vez como um outro fundamento, mais um tijolo de fundamento sólido no qual toda a igreja está firmada, que é o Senhor Jesus Cristo, fundamento da igreja, a revelação de quem é Jesus Cristo. Amém. Nisso estamos firmados aqui, Senhor, e que isso possa também ser útil para algum filho Teu que está agora acompanhando a ministração, ou que vai ouvir essa ministração, que Tu possa alcançá-lo, Senhor, que seja como uma semente que seja plantada em boa terra e que produza o seu fruto na devida estação, em tempo oportuno, Senhor. Assim como cada um dos Teus filhos que aqui estão e que creem em Ti, no tempo oportuno, Senhor, por Ti, eles creram, ouviram a Ti, creram e receberam e foram transformados. E nós sabemos que enquanto a Tua noiva estiver aqui, enquanto Tu tens um propósito para nós nessa terra, Tu requer de nós, Senhor, que sejamos Tuas testemunhas, e levemos adiante a Tua palavra, até alcançar, se possível, aquele último eleito, como diz o Teu profeta. Porque quando o último eleito entrar, depois de ouvir essa palavra que ouvimos, então, Senhor, as portas da arca se fechará, e as águas do dilúvio virão sobre aqueles que não atentaram para a palavra da verdade. Que Tu nos ajude, Senhor, e que possamos estar aqui compenetrados em Ti, e que o Teu Santo Espírito, como sendo nosso mestre, nos instrua mais uma vez. Amém. Na esperança que Tu faça isso, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Aleluia. Meus queridos, Jesus, quando esteve ali com seus discípulos, ali em Israel, ele estava confortando e consolando aquele povo com a palavra que o seu Pai havia lhe dado para falar, o seu evangelho, mas ele disse que depois que ele partisse, outro iria estar ali para confortar, agora não somente Israel, mas também a noiva de Cristo, a igreja que ali estava sendo gerado por conta daquela palavra que ele estava ali semeando. E quando ele disse que esse outro deveria vir, era porque realmente uma outra pessoa diferente dele teria que estar ali, né? E que era o seu próprio Pai, que era o próprio Deus, ali na forma do Espírito Santo. Agora você sabe que existe aí muitos irmãos, até nessa mensagem, assim, que pensam aí que Jesus e o Pai, Deus, são a mesma pessoa. Há inclusive aqueles que pensam que Deus, por ser Espírito, não é sequer uma pessoa, é Espírito. Não, a Bíblia diz que Deus é Espírito, então não é uma pessoa. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é Espírito e que Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal, um ser individual. Então,
essas pessoas, além de dizerem que Deus é apenas espírito, e por ser espírito não é uma pessoa, ao mesmo tempo alguns dizem, Deus não é uma pessoa, Deus é apenas espírito, mas Jesus, o Filho, é a pessoa de Deus. Já é uma contradição. Deus não é uma pessoa porque é espírito, mas o Filho é a pessoa de Deus. Então, como que então Deus é uma pessoa? Mas é claro que eles estão fazendo isso como sendo Deus e o Filho, o mesmo ser, a mesma pessoa de Deus. Ou seja, suas mentes foram treinadas de tal maneira que eles não conseguem perceber as contradições, as implicações da sua teologia, do seu credo que eles receberam. Então seria muito mais fácil para elas se ela simplesmente aceitasse o ensino de irmão Branham de que Deus é sim uma pessoa. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa. Ele disse isso em vários sermões. E ele, inclusive, fez uma distinção desta pessoa do Espírito Santo para a pessoa do seu Filho. Na mensagem pregada era da igreja de Sardes, ele disse: quantos sabem que Deus é um só Espírito? Todos nós sabemos. Certamente, Deus, o Espírito Santo, Deus Pai e Espírito Santo, tudo a mesma pessoa. É uma pessoa. Pergunta e resposta número 3. O Espírito Santo é um ser. Ele é Deus. Deus em você. A pessoa. Deus. Deus é uma pessoa. É Espírito e é uma pessoa. Você lembra quando Umbanda disse que o Cordeiro foi até aquele que estava sentado diante do trono e tomou o livro selado da mão direita daquele que está sentado no trono? Então, para este que está sentado no trono, que era Deus, ter uma mão, então ele tinha que ser uma pessoa, e que mais? Tinha que ter uma forma, e uma forma humana, porque era uma mão humana. Então as pessoas têm que entender que Deus, ele é espírito, sim, mas é uma pessoa, e ele tem uma forma humana. Mas as pessoas parecem que não conseguem entender, assimilar isto. É tão difícil entender isto. É difícil se eles foram a vida inteira treinados em um credo que distorcesse essas verdades. Amém? Para nós até hoje é fácil assimilar isso, mas alguns não conseguem entender. Então, como Branham disse, Deus é uma pessoa, e é uma pessoa até distinta do seu Filho. Em outra mensagem vai dizer, vida eterna e como receber de 54, Deus e o Espírito Santo. Isso está certo? Se Deus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, então é uma pessoa. Jesus teve 2 pais. Jesus disse que Deus era o seu pai, e a Bíblia diz que o Espírito Santo era o seu pai. Então, ambos foram a mesma pessoa. Deus é uma pessoa. Amém. Então, Umbanda não estava contrariando aqui as escrituras que diz que Deus é Espírito. Não, estava apenas explicando para você o que a escritura estava dizendo. O fato dela dizer que Deus é Espírito não nega que Deus é uma pessoa também. E ele disse, Umbanda disse, que a pessoa do Espírito Santo, ele habitou no corpo da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, e é por isso que o Umbanda dizia também que havia 2 pessoas ali. Uma hora era a pessoa do Filho falando, outra hora era a pessoa do seu Deus, do seu Pai, o Espírito Santo falando. Só uma mensagem aqui, o Senhor Jesus ressuscitado, 55, eles não podiam entendê-lo, era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ninguém conseguia entendê-lo porque havia 2 pessoas conversando o tempo todo. 2 pessoas. Quem são essas 2 pessoas? Jesus, eu sei que é uma. E a outra? Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui, o irmão está dizendo, são 2 pessoas. Desculpe. Porque havia 2 pessoas conversando o tempo todo. A pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, estava falando. E Deus, a outra pessoa, estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo, às vezes era o Pai que habitava nele. 2 pessoas em um corpo. Então, Umbanda disse que lá no milênio, a pessoa do Espírito Santo, ela vai se encarnar novamente na pessoa do seu Filho. Nesse momento, o Filho está lá sentado no trono do Pai. Amém? Amém. Um ministro amado lá no Peru pensava que o ensino de Umbanda poderia ser taxado de dualidade. Ele ficou até um pouco escandalizado quando pregamos lá que a dualidade é um ensino pervertido, é uma heresia. Aí ele disse, mas irmão Jorge, irmão Branham ensinava que Jesus era um ser dual. Então só por causa disso, então ele achava que era assim que se devia identificar o ensino do irmão Branham, dualidade, porque o filho era dual. Eu tive que explicar, eu não sei se eu consegui convencer esse amado irmão, é um estudante, um ministro da doutrina lá no Peru. Eu tive que explicar para ele, meu irmão, irmão Branham disse que Jesus era um ser dual porque havia 2 pessoas ali naquele corpo. Mas não se esqueça que nesse momento agora, o filho está lá no trono. E Deus, o seu Pai, está aqui em meio à igreja, preparando uma noiva para depois se unir ao seu filho.
Então agora o Filho não é dual. Agora está lá o Filho com seu corpo, alma e espírito glorificados. Amém. Deus na forma do Espírito está aqui. Amém? E irmã Bana disse que Jesus voltará a ser dual outra vez quando o Pai se encarnar no corpo de seu Filho. Primeiro selo. Quando este Espírito Santo que temos, ele está aqui agora. O Espírito Santo está aqui. A pessoa de Deus está aqui. Encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora, na forma do Espírito Santo. Esta é a pessoa de Deus. Encarnar-se para nós na pessoa de Jesus Cristo. Lá no milênio, quando Cristo voltar, Deus outra vez vai se encarnar na pessoa de seu Filho. Jesus ali vai voltar a ser uma pessoa, um ser dual. Mas ele não é um ser dual. Então esse ministro estava um pouco confuso. E eu disse para ele, olha, e o Umbanda também disse que lá no novo céu, nova terra, não é isso, irmão Vicente? O Umbanda disse que Jesus vai estar sentado no seu próprio trono e Deus, a cor de fogo, ele chamou de Logos, vai estar por cima do Cordeiro, por cima do trono. Então ali no novo céu, nova terra, Jesus não vai ser mais dual, né? Você vai ver Deus na sua glória. A pessoa mesmo você não pode ver. Ele vai estar acima. Vai pairar acima do Filho. Hã? Vamos lá, meus irmãos. Quando Jesus esteve aqui em carne humana e que ele era dual porque o Pai habitava nele, né? Ele foi dual porque o Pai estava encarnado nele. Amém? E lá no novo céu, nova terra, Jesus não vai ser dual porque ali diz que o Pai vai pairar sobre o Filho. Então, quando o Filho era dual, o Pai não pairava sobre o Filho, estava encarnado no Filho. É diferente, não é? Então, alguns parecem confundir. Então, o Umbanda não pregou dualidade. Ele falou que o Filho ali era um ser dual, porque tinha duas pessoas naquele corpo. Amém? Amém. Então, Jesus não é a pessoa de Deus, mas ele é aquele que nos revela a pessoa de Deus. Deus se tornou revelado, se tornou conhecido através do seu Filho. E foi por isso que o Umbanda ensinou que nós temos que dizer exatamente da maneira como ele disse. Porque nós sabemos que o Umbanda ele foi bíblico e ele foi apostólico. Mas uma mensagem quando ele vai falar a mesma coisa, que Deus é uma pessoa, a personificação do cristianismo. A primeira pessoa que é apresentada é Deus. Deus, no princípio era Deus, lá em Gênesis. A primeira pessoa que aparece, o Umbanda diz lá, né, é Deus. Deus é uma pessoa. Quem é este Melquisedeque? Aquele era Deus acima de nós, Deus conosco, agora é Deus em nós, o Espírito Santo. Não a terceira pessoa, mas a mesma pessoa. Deus é uma pessoa. E não se esqueça que lá na mensagem Atitude que é Deus, Umbanda foi até ousada, ele disse que o Espírito Santo era um homem. Como? Lógico. Se Deus é uma pessoa e tem uma forma humana, é a forma do homem. Umbanda disse que o Espírito Santo foi o primeiro homem. Atitude quem é Deus. O primeiro homem você não pode vê-lo. Deus. O segundo homem era como um halo de luz. Era uma teofania, mas também é de uma forma humana, lembra? E depois ambos, o pai e o filho, formam o terceiro homem, que foi quem? Adão, não é isto? O primeiro homem foi Deus, uma pessoa. Como é que você vai relegar e desprezar tudo isto? Vai trocar todas essas coisas, essas declarações que a Umbanda fez, por conta de um credo, por conta de uma interpretação? Nós temos que aceitar tudo que a Umbanda disse e da maneira como ele disse. E fazer com que tudo concorde com as demais declarações que ele faz e não isolá-las de forma que você o contradiga uma declaração. Ah, mas aqui diz uma coisa e aqui ele vai dizer outra. Porque tem mensagens, por exemplo, que a Umbanda disse que o pai e o filho são a mesma pessoa. Aí eles pegam isso, irmão Vicente, para dizer, viu? Então ele é unicista, porque é isso que Jesus é, ele é o próprio Deus. A Umbanda, quando falava que o pai e o filho eram a mesma pessoa, estava falando da unidade entre os dois. Porque quando Jesus era dual e havia duas pessoas ali, na verdade você não via duas. É verdade que uma hora Jesus falava, outra hora o Pai falando, mas quando ambos estavam falando a mesma coisa, quando o Filho se rendia ao Pai para pregar a doutrina que não era dele, mas do Pai, você não via ali o Filho com uma outra doutrina, com outro ensino, com outro evangelho, com uma outra mensagem. Ele tinha a mensagem do seu Pai. Então, quando estava ali fazendo a obra do Pai, não era o Filho fazendo as obras, era o Pai nele fazendo. Você não via duas pessoas. Era nesses termos que o Umbanda dizia que você só tinha uma única pessoa ali. Eu acho que separei uma mensagem para nós lermos aqui. Eu acho que é a mensagem da graça. Sim, mensagem da graça 61. Aí é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Eles pegam isso aqui e dizem, então Jesus é o próprio Deus.
Aí vai explicar, mas está aqui, na própria declaração ele já explica por que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo, porque são duas pessoas que se unem e formam uma só. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem fala a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Então, meus irmãos, para dizermos o que o Umbanda disse, é necessário nós entendermos o que ele disse, para então depois nós dizermos da maneira que ele disse, e não da maneira como alguns acham ou pensam que ele havia dito. Então agora, quando Jesus disse que esse Consolador viria, Umbanda disse que este Consolador, que era o Espírito Santo, ele viria até nós usando um título de filho. Lembra que Umbanda disse que Deus usa 3 títulos de filho. E nessa dispensação atual, que é do Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Deus, está aqui usando o título de Filho de Deus. Porque é a maneira dos filhos de Deus que está lá manter comunhão e comunicação com a sua igreja. Ele disse que o Espírito ouvirá e comunicará à igreja. Então o Filho falará com a igreja por meio do Espírito do seu Pai, que está em nós. E é por isso que o Umbanda diz que o Espírito Santo se identifica, usa o título de filho, porque ele vai usar o papel do filho. O Umbanda disse que o Espírito Santo iria interpretar o drama do filho. Ou seja, Deus, na forma do Espírito Santo, interpreta o papel do seu próprio filho. Ele é como se estivesse representando o Filho de Deus aqui na ausência física dele. Então é uma maneira de compensar a ausência do nosso esposo. Aquele mesmo Espírito que estava nele está agora conosco para darmos a mesma maturidade que deu seu Filho. Para dar a nós a possibilidade de fazermos as mesmas obras que o Filho fez. Porque não era o Filho, era o Pai nele fazendo. Então, para nós termos o mesmo caráter que o Filho tinha, nada mais lógico do que termos o mesmo Espírito que estava nele para nos dar o caráter que ele tinha. É o Espírito Santo aqui em nós, através da ministração da palavra, através da revelação, através da restauração da mensagem apostólica. Nós temos que entender tudo isso. Essas coisas que vão capacitar a noiva para ser treinada de forma a dizer a mesma coisa que o Pai, a mesma coisa que o Filho, a mesma coisa que os apóstolos, para que todos cheguem junto a uma unidade de fé e de Espírito. Deus está aqui fazendo essa obra. Amém. Esse Espírito Santo está aqui para confortar, para consolar e para instruir. Então, quando Jesus estava lá ministrando a palavra, não era a palavra dele, não era a doutrina dele, era a doutrina do seu Pai. Então, o Espírito Santo aqui está fazendo algo diferente do que ele fez quando estava encarnado seu Filho? Não. Porque lá era o próprio Pai usando o Filho para ministrar sua doutrina e seu Evangelho. Aqui é o próprio Pai, na forma do Espírito, ministrando para nós a sua doutrina e o seu Evangelho. Amém. É a obra toda do Pai. Amém? Amém? Então veja, Jesus ele chamou o seu Pai também aqui nessa escritura que lemos de Espírito de verdade. E é um pouco nisso aqui que eu quero me focar. Amém? Espírito de verdade. Porque nós estamos aqui confessando uma doutrina, uma palavra que cremos que é verdadeira. E por isso dissemos que é verdade. E o Umbanda disse que a palavra é a verdade. Amém. Ele disse Cristo é verdade. Ele também disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós cremos que por nós estarmos aqui confessando a palavra que é a verdade, nós somos então educados, treinados, revelados para que nós possamos até atuarmos como filhos de Deus. Porque nós estamos aqui com os atributos do Pai latentes em nós, mas esses atributos não se desenvolvem até que nós possamos ter o mesmo Espírito do Pai, ter a mesma revelação da palavra do Pai, melhor, para que nós possamos aqui atuar como filhos. Então, lá na mensagem do segundo ser, uma Umbanda disse, ele disse, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Suas próprias obras já identificam. Notem, mas ele disse, são homens réprobos de mente quanto à verdade. E o que é a verdade? A palavra que é Cristo. Amém. Quanto à verdade. Deus cumpre a sua palavra, número 1 de 57. A verdade é a palavra de Deus. Ele disse, o que é a verdade? Santifica-os, Pai, na verdade. Tua palavra é a verdade. Amém. Amém. Aí, na outra mensagem que ele pregou no outro dia, Deus cumpre a sua palavra, número 2. Nós temos um herói que é o Espírito Santo.
uma forma interessante de declarar isso, né? Identificar. O Espírito Santo é o nosso herói, que veio para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. É isso que ele disse que faria? Sim, amém? Bem, o que é então a verdade? Nada de óleo, nada de sangue, sem isso, sem aquilo. Não, Senhor, a palavra é a verdade. Só isso. A Bíblia diz isso. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O Espírito Santo testificará da verdade. A palavra de Deus. Amém. Eu lembro que anos atrás, no meu tempo de milico, eu gostava muito de ler livros de filosofia. Eu acho que porque eu tinha já nome de filósofo, queria ser filósofo, eu estudava muito livro de filosofia. E eu lendo os livros dos filósofos lá, eu sempre via que os filósofos estavam sempre em busca da verdade. Esse é o anseio, a ambição do filósofo, irmão Newton, buscar a verdade. Só que ninguém vai encontrar a verdade na filosofia. E eu lembro que eu já era membro de uma igreja denominacional lá da igreja quadrangular, e eu nunca dava muita atenção, porque minha cabeça estava focada mais em filosofia. Mas um dia lá eu parei para assistir o culto do pregador, e ele leu a escritura lá, onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já conhecia a escritura, mas foi a primeira vez que eu parei e pensei, peraí, aqui Jesus está dizendo que ele é a verdade. Então quer dizer que a verdade que os filósofos tanto procuram e não encontram, aqui agora essa pessoa diz, sou eu. A verdade é uma pessoa. Então se eu conhecer esta pessoa e o que ela é, sua natureza, então eu vou saber o que é a verdade. Foi a primeira vez que isso entrou na minha mente, eu entendi, então é isso que eu tenho que fazer. Vou parar de ler livros de filosofia. Aqui ele disse, eu sou a verdade, estude a mim, procure saber quem eu sou, e então você vai saber o que é a verdade. E eu me libertei das presunções, das suposições, do raciocínio lógico, filosófico, que não leva você a nada, só leva mais confusão. Então é isso, Jesus disse, ele é a verdade, porque o Pai, a pessoa do Pai, na forma de sua palavra, estava nele se revelando, se tornando conhecido para nós. E Jesus também disse que nós devemos, lembra? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer o que é isto? Que você tem que adorar a Deus em espírito, mas em verdade, ou seja, com conhecimento, com causa. Você tem que saber quem você está adorando. Você tem que saber a quem você está servindo. Você tem que saber a quem você está amando. Pode você amar alguém que você não conhece? Eu sempre chamo atenção para isso. Aquele costume pagão lá dos hindus. Os pais já escolhem o par da sua menina, né? Ela tem o quê? 3, 4, 5 anos, não sei. E já escolhe o marido. Ali, claro, alguns anos mais, quando atingir certa idade, já se casam. Mas desde cedo já escolhe o marido para a menina. E às vezes eles nunca se conhecem, só se conhecem no dia do casamento. Porque, para evitar conflitos de castas, né, eles dizem que se alguém se casar com alguém de uma casta inferior, então eles têm toda uma superstição, eles dizem que vai contaminar a prole, os filhos e tudo mais. Então eles fazem tudo isso, é uma tradição religiosa deles. Mas eu sempre pergunto, pode um casal desenvolver amor dessa forma? Não acredito nisso. Eles são obrigados a conviver sim, por respeito à sua religião, suas tradições, mas eu não acredito que pode haver amor dessa forma. O amor não é assim. Você não pode amar sem que primeiro você conheça essa pessoa. Você que escolheu o teu marido, você escolheu a tua esposa para você conviver com ele, com ela, você teve que conhecer essa pessoa. Ainda que não tivesse todas as mesmas características que talvez você buscasse, ou que você achava que por ter em você tinha que ter nela, você sabe, quando você vai encontrar alguém, você não tem que procurar alguém que seja igual a você. Porque então você é um narcisista. Não é isso? A pessoa que você vai escolher para amar não tem que ter os mesmos gostos que você tem, o mesmo tipo de filme, música que você quer ouvir. Só estou dando um exemplo aqui. Não, você vai escolher alguém que você sabe que se... eu vou saber explicar isso, eu nem sei como é que eu vou explicar como eu conheci a irmã Rebeca e nos casamos, só sei que foi amor à primeira cutucada. Nos conhecemos no Facebook, não foi? Foi clicada, né? Então é isso, meus irmãos, eu creio que Deus vai nos guiando e Deus vai mostrando para você. Então há alguma coisa que você encontra naquela pessoa, porque você conheceu. Alguma coisa tocou, alguma coisa chamou a tua atenção, não é verdade? Aleluia. Então, para você amar a Deus, meu querido, você tem que ter alguma coisa em Deus lá que você viu nele que você gostou. Amém. Agora, se você não vê nada, se o que você vê é só um credo, você nunca vai amar a Deus de verdade, porque você está amando um credo. Você não está amando a Deus. Você está amando um dogma.
Aí nas igrejas está cheio de gente amando dogmas, amando credos, e estão pensando que estão amando a Deus, não conhecem Deus de fato. Então você tem que conhecer, é isso que Jesus disse, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade, para que você possa saber realmente quem você está adorando e quem você está amando. Né? Amém. Lá na mensagem do Mombrana, o homem correndo da presença de Deus, ou eu estou pulando alguma coisa aqui? Não, estou pulando. É uma outra mensagem aqui. O que quer que ele diga, você faça. Não sei se temos traduzido. Aqui ele diz, a palavra Deus significa objeto de adoração, vê? E Deus quer ser adorado. Jesus disse, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em quê? Em espírito e em verdade. Verdade. O que é a verdade? Ele disse, eu sou a verdade. Então conheça Cristo e você vai conhecer o Pai. Porque Ele e o Pai são um, são a mesma pessoa. Amém? Agora, qual é a finalidade então de nós conhecermos a verdade? Eu creio que você já entendeu. Para conhecermos a Deus e para sermos testemunhas dele. Mas eu volto na mesma tecla. Como que você vai testemunhar de alguém que você não conhece? Então você tem que conhecer a verdade. Você tem que ter uma experiência com essa verdade. E Cristo, irmão Branham, disse, a palavra é a verdade. Então, mas veja, uma vez que nós conhecemos então a verdade da palavra, o que se deve então fazer a seguir é posicionar-se por ela. Posicionar-se por aquilo que é certo e rejeitar tudo aquilo que é falso. Tudo aquilo que não é verdadeiro. O homem correndo da presença do Senhor. Agora, é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje. Uma desculpa. Nós dissemos, eu vou lhe dizer, se eu fosse aqui, ou se fosse isto, e isso, está vendo? Mas você deve encarar isso. Ou é o certo, ou é o errado. E se for certo, ficamos do lado disso. Se for errado, afaste-se disso. Mas você tem que estudar para saber se é verdade ou não. Tem algum celular ligado aí? Desliga o celular. O que é certo e errado. E se for certo, fiquemos ao lado disso. Se for errado, afaste-se disso. Só isso. Descubra o que é o certo. Você não vai querer esperar mais. Descubramos o que é a verdade, o que é o certo. E fiquemos com isso. E sabemos que isso é a verdade. Amém. Agora, nós sabemos que a verdade de Cristo, da sua palavra, ela tem sido, então, como eu disse, substituída. As pessoas substituíram essa verdade por credos, por dogmas, por tradições, ao longo das eras. Mas foi prometido para nós que no tempo do fim, a luz da verdade, do entardecer, resplandeceria para nós. O sol da justiça brilharia para a noiva de Cristo. E seria por meio desse alarido, né, desta mensagem, que seria trazido por meio de um profeta mensageiro, e que essa verdade chegaria até nós. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Vamos orar para que Deus... Olha só o que o irmão Branham vai dizer aqui. Vamos orar para que Deus envie-nos essa luz dos últimos dias. E essa luz já estava ali. Ele já estava pregando essa mensagem. A mensagem é a luz. Presta atenção nisso. Vamos orar para que Deus nos envie algum dia essa luz dos últimos dias. Aquelas luzes do entardecer. Agora, olha isso aqui. E que nos envie aquele que Ele prometeu enviar. Mas já estava ali. Já estava ali. Para a igreja eleita que lhes dirá qual é a verdade para permanecer na palavra de Deus. Então ele diz, Senhor, estamos aqui orando para que um dia Tu nos envie aquele que tem que vir para nos trazer a verdade. Mas nós já sabemos que Ele era que tinha que vir para trazer a verdade. Então por que Ele está falando como se não tivesse ali ainda? Porque você sabe, nós já explicamos isso. Ele nunca se apresentava como se fosse Ele mesmo que tinha que trazer. Ele sempre deixava que as pessoas descobrissem isso também por uma revelação. Amém. Embora também ele deixava muito bem claro que não é exatamente ele, ou o profeta, é o vaso que traz a verdade, é o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro Elias, o Espírito Santo. Amém. Então, da mesma forma como Jesus disse, eu não tenho uma verdade para trazer para você, eu não tenho uma doutrina, é meu Pai que me dá. É Ele que é o Espírito Consolador. Da mesma forma, o Branham disse a mesma coisa, não sou eu que tenho uma verdade aqui para trazer, é o Pai. Ele é o verdadeiro mensageiro. Mas ele estava ali. Agora veja, por causa dessa declaração e várias outras assim, similares a essa, alguns dizem, olha, estamos então aguardando um outro profeta que tem que vir, porque se ele não disse abertamente que era ele, então ele está esperando um outro, então não é ele. Então alguém tem que vir para trazer a verdade.
Por causa de declarações como essa, já temos um monte de erros na mensagem. Eu sou aquele outro que o profeta orava para vir e trazer a verdade. Eu sou outro mensageiro que tinha que vir para trazer a luz do entardecer. Nós temos um monte de mensageiros aí, né? 8º, 9º, 5º, não sei até quanto vai, né? Se for numerar, narrativas. Falamos muito ontem sobre isso lá no culto da de Marília. Então tem muitas pessoas dizendo, eu sou esse outro aqui. Mas eles não conseguem entender que o irmão Urbano apenas está apresentando isso como não dizendo abertamente, não queria se identificar como centro, mas era ele. Ele disse, estamos aqui orando para que o Senhor nos envie aquele que vai nos trazer toda a verdade. Mas sabe, em algumas ocasiões o irmão Urbano era traído por ele mesmo, e ele se entregava, ele dizia que ele era o profeta, tinha que vir para trazer a verdade. Deixa eu só mostrar para você um sermão que eu catei aqui. Nem sei se temos traduzido. Olha só, o anjo do Senhor. Temos traduzido isso? Lá de 51. Tem uma mensagem com esse título traduzido. Olha só o que o profeta aqui vai dizer. Isso aqui está na fila de oração, mas isso aqui é para todos nós. Olha só. O Senhor Jesus te ama. Você crê nisso? Amém. Jesus te ama. E Ele morreu para que você ficasse bem. Você crê nisso? Amém. Se tem alguém enfermo, doente, creia. Jesus Cristo morreu para te trazer cura para o teu corpo. Amém. Jesus morreu para te tornar você são nesta noite. Creia na palavra da verdade. A palavra da verdade é o poder de Deus para curar, salvar e libertar. E batizar com o Espírito Santo. Então ele disse, Cristo te ama, Ele morreu para te tornar são, para fazer você ficar bem. E agora, Ele me enviou como seu profeta para lhe dizer o que é a verdade. Pronto, se entregou. Vamos orar para que Deus nos envie aquele profeta que um dia vai nos pregar a verdade. Ele disse, eu sou profeta de Deus para te pregar a verdade. Ele disse, você crê que isso é verdade? Eu creio. Amém. Ele fez isto. Mas veja, no entanto, nós sabemos que o verdadeiro mensageiro, como ele disse, o Elias da igreja, é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito de verdade que estava prometido vir, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Para estar aqui, para nos revelar toda a verdade da palavra. Há uma mensagem de uma banda com esse título. E o título da nossa mensagem essa noite é esse, o Espírito de verdade. E uma banda pegou um lá de 63. A Bíblia diz, quando ele, e ele é um pronome pessoal. Então quer dizer que é uma pessoa. Né? Quando ele, a pessoa, o Espírito Santo, Deus. Temos mais um sermão aqui, uma banda dizendo que Deus é uma pessoa, irmão Nilton. Deus, a pessoa do Espírito Santo, é uma pessoa. Não podemos ir contra esse ensino. Quando a pessoa do Espírito Santo de Deus vier, Ele revelará estas coisas a você que eu disse a você. Então veja, não há outra maneira de se saber o que é a verdade. Somente você não pode obtê-la pela cultura, por experiências de seminário, ou somente ouvindo um pregador. Ainda que ele diga a verdade para você. Você não vai aprender a verdade ouvindo um pregador. Você não vai aprender a verdade ouvindo a mim. Você vai somente aprender a verdade quando a própria pessoa que é a verdade se revelar pessoalmente para você. O pregador não pode fazer isso. O pregador não pode te revelar nada aqui. Ele é inoperante, não tem poder nenhum para fazer isso. Se nós tivéssemos poder, todo mundo aqui estava pregando a palavra. Né? Não temos, ninguém tem esse poder. Mas este poder que o Espírito Santo, ele estando em você, ele vai te convencer da verdade. E ele vai fazer você caminhar sobre esta verdade. Então aqui ele diz, não é por conhecimento de seminário, você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Ele é aquele que foi enviado para revelá-lo. Agora então ele também disse, e ele vai mostrar-lhe as coisas que estão por vir. Isso é lá em João que nós lemos. Não lemos toda a parte, mas mais adiante vai dizer isso. Ele vai nos revelar as coisas que estão por vir. E ele usa um profeta para fazer isso, não é isso? O Espírito Santo tem que precisar de um profeta quando se trata de revelar coisas por vir que estão. Então aqui está falando, olha, Deus vai usar ainda profetas. É isso que Jesus aqui está dizendo. Vamos para uma mensagem agora, uma outra vez? Agora a mensagem, um guia. Agora, neste versículo 13, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele tem feito isso? Hoje não tem feito. Meus irmãos, creia nisto aqui. O Espírito de verdade tem estado aqui conosco nesses últimos dias, nos guiando em toda a verdade. Irmão de hoje, ainda está nos faltando alguma verdade? Não, agora só falta o arrebatamento. Não nos falta mais nada.
Você já tem a fé do arrebatamento. A revelação, a fé do arrebatamento dos trovões já estão ali, desde que os selos foram revelados ali, abertos, já está tudo. É como disse o Oliveira, agora somos resto do arrebatamento, que é a adoção completa. Amém? Amém? Não fique esperando, ouvindo, buscando outro mensageiro, dizendo, eu tenho mais uma outra revelação, faltou outro trovão aqui, faltou outro selo aqui para te abrir. Não espere isso aqui. O Espírito de Deus já tem nos dado toda a fé que você precisa. Amém. Porque a fé para curar é a mesma fé para você ser salvo, é a mesma fé para você ser batizado com o Espírito Santo, é a mesma fé para você ser arrebatado, é tudo a mesma fé. Há uma só fé, uma só doutrina, uma só verdade. Não é uma fé para uma coisa, uma fé para outra coisa, uma fé para... Não, é tudo a mesma fé. E tudo isso se resume na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Então, quando você tem o entendimento e o próprio Cristo em você, então você tem toda a verdade. E então você está livre, você está liberto. Amém. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E qual que é a verdade? A palavra. Porque falará, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Dirá o que tiver ouvido. Em outras palavras, ele será aquele que revelará o assunto. Veja. E o capítulo 4 de Hebreus da Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante e mais eficaz que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos da mente e do coração. Veja, dirá o que tiver ouvido e lhe mostrará o que há de vir. Está vendo? E o que fará isso? O Espírito Santo, o qual virá em nome do Senhor Jesus. Amém. É o que ele disse alguns minutos atrás. Mombana disse, o Espírito Santo agora está aqui interpretando o drama do Filho, se passando por Filho, usando um título de Filho chamado Filho de Deus. Mas é Deus mesmo que está aqui fazendo essa obra. Amém. Então, o Mombana, ele sabia que havia aí uma grande responsabilidade nas mãos dele. Porque ele sabia que ele podia influenciar as pessoas pelo seu dom, pelo seu ministério, pelo que ele fazia, mas ele não queria isso. Ele não queria influenciar as pessoas para si mesmo, para a sua pessoa. Ele realmente queria influenciar as pessoas para Cristo, levá-las, conduzi-las para Cristo, não para si mesmo. Mombana estava criando ali um sistema para si. É verdade que muitos ministros dessa mensagem fizeram da mensagem disso, né? Fizeram da mensagem um amuleto para construir um reinado próprio seu, um sistema próprio seu. Mombana não fez isto. Ele veio para revelar realmente Cristo para a igreja. Amém? Talvez seja um pouco longa essa leitura, mas eu acho que eu quero ler mesmo assim. Não vou descartar isso. Quero ler lá da mensagem de Desesperos. E vejo coisas que estão surgindo e você não pode contar ao povo. Ele está falando aqui de certas coisas que às vezes pessoas contavam para ele em privado e que ele disse que não contava para ninguém. E outras coisas era o próprio Deus revelando, coisas que o Espírito revelava das pessoas. Não eram as pessoas contando, Deus mostrava para ele o que as pessoas faziam. E ele disse, era escandaloso para mim ver aquelas coisas. Era um absurdo. As visões, né? As visões que a respeito das quais telefonam e às vezes se arrependeriam se você lhes contasse. E é melhor você não dizer. Então, você vai tão longe em visões até que tudo se torna uma visão. E isto lança um estágio nervoso. Mombana ficava nervoso com as visões que tinha. E então você diz, e agora? Será que eu estou numa visão? Porque ele sempre andava em 2 mundos ao mesmo tempo, não é isso? Então tinha momento que Mombana não sabia se ele estava na vida real ou estava numa visão. Ele às vezes estava perdido. Ele não sabia se realmente às vezes estava olhando para uma pessoa realmente, era uma visão de uma pessoa na frente dele. Isso deixava ele extremamente nervoso. Porque eu acho que às vezes até na visão ele conversava, né? E aí quando a pessoa não respondia, opa, isso aqui é uma visão então, não é real. Ele se confundia, né? Então ele disse, isso me deixava aqui nervoso. Onde eu parei? É um estágio nervoso, você diz, agora eu estou em uma visão? Será que eu estou tendo uma visão aqui? Como assentado bem aqui? Será que isso aqui é uma visão? Onde eu estou realmente? Será que eu estou de pé aqui mesmo, de verdade? Você trabalha demais, você se sobrecarrega. E você fica sabendo de coisas sobre as pessoas que você desejaria não saber. O Espírito Santo revelava coisas que as próprias pessoas teriam vergonha de contar. Mas Deus mostrava. Deus abria a vida daquela pessoa para o seu profeta. As pessoas que desejam estas coisas, sim, porque tem pessoas que desejam isso. Eu queria ter o dom de William Branham. De ter a revelação e ver a visão e discernir pensamentos e corações. Mamãe disse, você não sabe o que você está desejando.
Você não faz ideia disso. Alguns desejam estas coisas, conhecer estas coisas, elas não imaginam o que essa classe de ministério te custa. Você não sabe o que te acompanha a isso. Então isso muitas vezes te lança em desespero. Senhor Deus, eu sei que terei de responder. Aí ele menciona uma conversa que o irmão Jack Moore teve com ele. Lembra o irmão Jack Moore? Lá do Tabernáculo Jefferson, onde? Shreveport, Louisiana. O irmão Jack Moore me disse uma vez: irmão Branham, eu detestaria se eu tivesse de responder como o senhor vai ter que responder no dia do juízo. Deus tem posto essas pessoas nas tuas mãos, e você dará conta por cada uma delas, e você vai responder pelo teu ministério. E o irmão Branham disse: isto foi cerca dos 15 ou 18 anos atrás, e desde então eu tenho estado em desespero. Irmão Jack, você falou a verdade. Aí ele disse: o que eu vou fazer? Permita-me dizer somente o que tu disseres. Senhor, permita-me dizer-lhes o que é a verdade, ou não dizer mais nada. E isto me lança em desespero. Então, irmão Branham, veja, ele era tão humilde, irmãos, que às vezes ele até não admitia que ele tinha a palavra da verdade, mas ele tinha a palavra da verdade. Ele foi aquele profeta, aquele mensageiro que foi enviado para nos revelar a palavra da verdade. Mas muitas vezes ele era, na sua humildade, ele dizia: olha, talvez eu falei alguma coisa errada aqui, e se eu falei errado, então você me desculpe, né? Mas ele disse: olha, o que eu estou passando para você é aquilo que Deus me revelou. Não é coisa que eu aprendi com o homem. Realmente Deus revelou e abriu as suas escrituras para mim, seja por meio de visão ou falando nos seus ouvidos. Branham conhecia a mente de Deus, ele ouvia Deus falar com ele. Mensagem Primeira Experiências Espirituais, 52. Agora lembre-se, especialmente para esses ministros aqui, posso estar muito errado nessas coisas. Se eu estiver, eu estou ignorantemente fora da linha. Eu não sei de nada diferente, e a única coisa que eu sei pelas Escrituras vem a mim diretamente por revelação. Tudo que eu estou explicando para vocês essas Escrituras é aquilo que eu aprendi por revelação. Entende por que você tem que dizer amém para cada coisa que você vê nessas fitas? Porque é o assim diz o Senhor, é a revelação do Espírito da verdade por meio do seu profeta mensageiro. Ele disse: só o que eu tenho aqui para você, para te dar, é uma revelação do que Deus me revelou, do que Deus me disse. Então é assim que eu só sei isso. E se eu não estiver de acordo com a maneira que você crê, eu vou pedir para que vocês, meus irmãos, não se desentendam comigo, mas que me suportem. Porque então eu sou fraco, e ore por mim, para que Deus me conduza para a luz, para o que é a verdade. E se eu estiver errado em minhas escrituras explicado, porque veja, como eu disse aqui esta noite, eu não sei muito sobre a palavra, o livro, eu simplesmente conheço o autor muito bem. Aquele que o escreveu, o Espírito Santo, este eu conheço muito bem. Ele fala comigo. Eu posso não ter decorado muitas escrituras aqui, talvez não vou saber citar a escritura para você, é isso que ele está dizendo. Mas aquilo que Deus me queria que eu soubesse, eu tenho que falar para você. É verdade, há escrituras que o Branham aqui nem abriu para você. Às vezes eu fazia pesquisa lá em casa, né, para preparar uma mensagem para você. Esse tópico aqui, vamos ver o que o Branham falou. E eu ficava até constrangido. O Branham nunca leu, não tem um sermão gravado, ele menciona aquela escritura. Realmente tem algumas coisas, irmãos, que o Branham não lia, mas não critique ele por isso. Ele disse: o que eu tenho para você é a revelação daquilo que você tem que saber. Amém? Amém. Então veja, para que realmente o Espírito Consolador da verdade possa então habitar hoje em nós, é preciso nós receber não somente a doutrina, o ensino, mas ter essa mesma vida do Espírito que estava no seu Filho Jesus Cristo. Você tem que ter a vida de Cristo também em você. Nossas vidas precisam ser transformadas por esse Espírito de verdade que habita em nós, para que nós até tenhamos uma confirmação. Você precisa ter uma confirmação do que o que você crê é verdade. E onde é que você vai encontrar essa confirmação? Eu espero uma cura, irmão Diógenes. Eu espero um sinal, irmão Diógenes. Deus pode, não vou negar que Ele pode te confirmar sua palavra através de um sinal, de uma cura. Mas a maior confirmação que você pode ter de que essa palavra aqui e de que o ensino que você recebeu é o poder e a verdade de Deus,
é a tua própria vida. Amém. Tua própria vida tem que ser uma confirmação de que se isso aqui é verdade ou não. Se você, quando viu isso aqui, continua sendo a mesma pessoa, com os teus mesmos defeitos, com o teu mesmo caráter, com o teu mesmo gênio, então não há confirmação de verdade nenhuma. Não há nada em você ainda. Talvez você conheceu um pouco da palavra, mas como lemos ontem lá em Marília, Jesus dizendo, alguns conheciam a palavra e se alegravam com ela, mas depois acabavam se desviando com alguma tentação, porque a palavra não criou raiz neles. E ontem explicamos para o povo de Marília, a palavra só vai criar raiz quando você aceita toda a palavra. Amém. E quando você se rende toda a palavra. Glória a Deus. E não só quando você tenta brincar de crente frequentando um culto de uma igreja para dizer que você é crente. Não. Não é você vir num culto aqui da igreja como o de hoje que você vai provar para Deus que você é crente nele. É a tua vida diária, a tua conduta diária, o teu falar diário, o teu comportar diário vai provar se você tem uma confirmação desta verdade na tua vida. Se ela te transformou, se realmente você nasceu de novo. Mas se você continua com o mesmo gênio, como eu disse, o mesmo caráter, mesmas atitudes explosivas às vezes, então você não tem uma confirmação de que isso é verdade, porque você ainda continua sendo aquele mesmo velho eu. Você não morreu ainda. Então, as nossas vidas têm que ser uma confirmação. Busque sinais. Então, eu vou dizer para você não buscar. É bom os sinais. É bom. Eles acompanham. Mas a maior confirmação é nossas vidas. Como somos? O que estamos fazendo? O que estamos falando? Amém? Amém. Na mensagem Cristo Isto, de 53, uma banda disse, eles sabiam o que estava acontecendo. E eles reconheceram que o seu testemunho era verdadeiro, pois Deus confirmou que o seu testemunho era a verdade. É assim que acreditamos nessas coisas, é uma confirmação da verdade. Agora você diz, o que é a verdade? Cristo é a verdade. E Cristo confirmado em uma vida humana torna isso verdade. Amém. Conseguiu entender o que o profeta disse aqui? Esta verdade se torna verdade para você quando isso se confirma na tua vida. Então, é como Paulo disse. Paulo disse que Cristo, ele vivia nele. Sim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Por que isso? Porque a verdade de Deus estava nele como uma confirmação de que ele já não era a mesma pessoa. Cristo estava nele confirmando a verdade, a palavra da verdade, e isso fez dele uma pessoa diferente. 2 Coríntios 11:10, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Quer dizer, a verdade de Cristo está em mim. Eu tenho uma confirmação disso. Eu sei que Cristo tem feito de mim. Então, um eleito, meus irmãos, é alguém que tem a verdade de Deus confirmada nele. Se você é da eleição, isso tem que estar confirmado na tua vida. E isso nada mais é, como eu disse, a própria vida do Cristo em você, vivendo no crente. Então, quem não pertence à eleição não vai ter uma confirmação dessa verdade nele. Simplesmente porque a palavra não pode habitar nele. Lembra quando Jesus lá mencionou os filhos da descendência de Caim? Você conhece essa escritura, assim, eu quero ler aqui. João 8:44. Vai explicar por que era da descendência ímpia, a semente da serpente. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Uma declaração simples, meus irmãos. Não há verdade nele. Então, se você é filho de Deus, tem que haver a verdade de Deus em você. Amém. Amém? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, o que os filhos da perdição fazem, por não ter a verdade neles, é rejeitar, obviamente, a verdade. E converte essa verdade em uma mentira. Você pode pregar a doutrina para eles e vão dizer, isso é mentira. Mas a verdade não está neles, como é que eles vão saber o que é verdade? Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, porque não havia verdade neles. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Foi por essa razão que Jesus disse a Pilatos que somente aqueles que são da verdade é que podem ouvi-lo. Ele disse isso, não disse? João 18:37. Disse depois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu que dizes que eu sou rei? Eu para isso realmente nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Aleluia. Então, se você tem uma confirmação da verdade, Deus, a verdade, o Espírito Consolador vive em você, e você vai dar amém à verdade.
Você não vai fazendo críticas. Você não vai inventar um pretexto barato para dizer não vou mais ouvir o ministro porque ele falou uma coisinha aí, achei estranho. Não é isso. Se a verdade está em você, você vai confirmar a verdade. Você não vai criticá-la, você não vai arrazoá-la. Você vai simplesmente ser condescendente a essa verdade. Então, quando nós temos o Espírito da verdade em nós, isso se confirma, como eu disse, pela própria vida e também pelas coisas que nós fazemos e que nós praticamos. Se nós praticamos, meus irmãos, a verdade, praticar a verdade. Se nós praticamos a verdade, então é porque esse Espírito da verdade realmente habita em nós. Porque nossas obras, elas passam a ser as obras desse Espírito da verdade em nós. Amém? João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se você tem o Espírito da verdade em você, você vai ver as obras desse Espírito sendo manifestadas através de você. Os frutos do Espírito sendo manifestados através de você. A prática da verdade se confirma nos próprios frutos do Espírito em você. Efésios 5:9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. E é essa prática da verdade que nos faz crescer mais e mais em Cristo. Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, o que as Escrituras falam da verdade, que diz respeito à revelação da palavra, você sabe que a lei e os profetas era apenas um simbolismo, apenas tinha sombras da verdade. A lei não tinha a verdade. A verdade só veio, como diz lá em João, quando Cristo veio. Amém. João 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos como saber o que é verdade, quando nós vemos também as Escrituras se cumprindo para nós. A mensagem não te estribes no teu próprio entendimento, Umbanda disse, agora como sabemos nós o que é verdade? Como é que nós vamos saber o que é verdade? Quando a Bíblia declara que algo vai acontecer, que algo acontecerá, e então isso acontece desta maneira. Sim, e como eu disse, nós temos tido uma confirmação dessa verdade. Esse Espírito de verdade viria até nós para nos trazer a revelação da palavra, para nos revelar as coisas por vir. Eu tenho dito para você, Deus tem feito isso por meio de um profeta, por meio de um mensageiro. Então, esse Espírito de verdade, você sabe já o que é. É Deus, é a própria palavra, na forma da coluna de fogo, que é a parúzia, né, de Cristo que está aqui em nosso meio, se revelando entre nós, habitando entre nós, a fim de que nós não nos enredemos mais com as doutrinas falsas. Então hoje, em meio a tantas vozes aí discordantes e tanta divisão que existe, os cristãos hoje já não conseguem mais saber o que é verdade. Não sabem. Mensagem à brecha? É por isso que a coisa está tão grande e tão enredada esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desvia aqui para um lado e diz, é isto, e outro se apega a outra doutrina e se desvia para o outro lado, é isto. E cada um forma uma denominação com isto, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, o que é exatamente a verdade? Não sabemos o que é a verdade. Se essa não é exatamente a condição de hoje, mas então ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo, e então o livro será revelado, veja, neste tempo. Então, quando você mostra a verdade que te foi revelada, e que nada mais é do que essa mesma palavra de Cristo, pregada aí desde o tempo dos pais apostólicos, muitas vezes se levantam contra esta palavra, preferindo aí crer na verdade da sua igreja, da sua denominação, do seu grupo, exatamente como uma jovem católica com quem uma Umbanda conversou uma vez, porque ela dizia que Maria era a mãe de Deus. Então essa jovem católica ridicularizava das pessoas que tinham dons espirituais, batia o Espírito Santo, e ela disse, esse negócio aí de Pentecostes, aí como é que eles chamavam? Santos roladores, né? Uma Umbanda se encontrou com uma irmãzinha católica, uma jovem, dizia, esse negócio de receber Espírito Santo, isso é coisa para santo rolador, isso é lixo. Aí uma Umbanda teve que dizer para ela, olha, você chama a Maria de mãe de Deus, você sabia que Maria, ela também teve que receber isso que você chama de lixo?
Ela estava junto com os santos lá no cenáculo no dia que o Pentecostes desceu. Essa Maria que você chama de mãe de Deus, e que você diz que os pentecostais têm uma coisa que é lixo, a tua Maria, a tua mãe de Deus, ela tinha dons, ela falava em línguas, ela profetizava. Ela era uma santa roladora, não blasfêmia. Eu quero ler isso aqui para você. É sua vida digna do Evangelho? Eu disse, você sabia que a bendita Virgem Maria teve que receber o Espírito Santo e falar em línguas e dançar no Espírito, da mesma maneira que eles fizeram, antes que Deus a recebesse? E você chama de mãe de Deus? Ela disse, oh não, isso é um absurdo, irmão Brana. Eu disse, só um minuto. Eu não devo olhar para a Bíblia, ela disse para ele. Se a Bíblia diz isso, eu não tenho que estar olhando para isso. Ele disse, calma, minha irmã. Então, como você vai saber então o que é a verdade? Uma banda perguntou para ela. Ela disse, eu creio na palavra da minha igreja. O que a minha igreja decidiu, o que o Papa lá falou, sabe, ele é o vigário de Deus da terra, então eu dou amém, pronto. Eu disse, esta é a palavra de Deus. Amém. É isto aqui que você tem que ouvir, não o teu Papa, não o teu bispo, não o teu ministro, mensageiro, não sei do que. Aqui está, bem aqui. Eu desafio você a olhar para isto. E Maria estava com eles lá no cenáculo e recebeu o batismo do Espírito Santo, como o restante deles. E você chama ela de mãe de Deus. Eu disse, e depois você chama isso de um bando de lixo? Agora veja, meus irmãos, por que estou mencionando isso aqui? Porque eu sinto muito, mas eu acho que nós temos muitos católicos nessa mensagem. Porque quando você mostra a verdade para eles, diz, não, eu não tenho que crer nisso. No que você crê? Eu creio na verdade da minha igreja, do meu tabernáculo. Porque alguns pensam que para que eles aceitem a verdade, tem que vir do grupo deles. Não, isso aí eu só vou concordar, irmão Jorge, se o meu pastor também ensinar isso aí. Para isso ser verdade, o que você está falando, irmão Jorge, o meu grupo primeiro tem que pregar isso aqui. Então, se o meu grupo não fala isso aqui, então isso aí não é verdade. Eu só vou aceitar se o meu grupo estiver dizendo isso. Né? Porque você sabe, nós estamos comentando isso ali em Marília, né? Eu acho que desde Viamão estou comentando isso. Alguns ministros que até algum tempo atrás aí nos chamavam de dualistas, agora estão pregando dualismo. Alguns que diziam aí, que nos criticavam porque nós dizíamos que Jesus somente se tornou Deus encarnado quando o Pai o encheu do seu Santo Espírito lá no Rio Jordão. Alguns não estavam entendendo e diziam que você era dualista por ensinar isso. Agora eu sei que há ministro dizendo a misto. Então agora será que eles estão pregando dualismo também? Estão dissimulando porque eles mostram para a sua congregação uma mudança de ensino como se eles nunca tivessem pregado contra isso, que agora estão pregando. Isso é uma dissimulação. Então, meus irmãos, quando você apresenta a verdade para alguns e eles rejeitam isso, essa é a desculpa que eles usam, a mesma desculpa aqui dessa jovenzinha católica. Se o meu grupo não disser isso também, então eu não creio nisso. Né? Você pode perguntar aí para alguns que dizem crer na mensagem. Porque muitos, eles dão a mesma resposta que essa irmãzinha católica deu. Eu só vou ficar com a verdade que o meu grupo defende. Para você me dizer qualquer coisa aí que seja verdadeira, vai ter que sair do mesmo grupo ao qual pertence, senão não é verdade. É assim que alguns membros do Tabernáculos da Mensagem estão se conduzindo. E o irmão Brana, ele disse que aqueles que se desviam da verdade, seja qualquer desculpa que eles vão inventar, não, o meu grupo não está dizendo, então não creio. Se o meu grupo não diz, se o nosso mestre aqui, PhD, não diz, então não creio. Essas pessoas que inventam essas desculpas, Mambana disse, essas pessoas estão praticando iniquidade, porque estão se desviando da verdade, seja qualquer pretexto que eles vão inventar. Estão praticando iniquidade. Mensagem, poder e transformação. Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não faz. É iniquidade. Você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus. Contudo, por causa da igreja, ou por causa de alguma outra coisa, companheirismo, é isso? Você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz, o que o teu companheirismo diz. Bem, eu não sei, a minha igreja diz que deveríamos fazer isso dessa maneira, e eu creio que tem que ser dessa maneira. Veja, e está bem diante de você que não deveria fazer isto. Isto é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade.
E foi acerca desse que o apóstolo Paulo disse que a ira de Deus viria sobre eles, os que praticam a iniquidade. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Romanos 2,8, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Mas veja, quando nós aceitamos tudo que o Espírito de verdade diz, e que vem revelando para a sua igreja, todas as fábulas, todas as narrativas, tudo some, tudo desaparece. Mensagem paradoxo? Eu acho que quando a palavra de Deus manifestada sobe sobre todas as nossas superstições, ela desaparece. Todas aquelas tradições, aqueles costumes, aquele entendimento equivocado, tudo desaparece quando a verdade é aberta e revelada para você. Queremos saber o que é a verdade, qual é a hora em que estamos vivendo. Amém. Amém, queridos? Então, já para nós concluirmos aqui nossa palestra, você já entendeu que foi através desse mensageiro que Deus nos enviou, que esse Espírito de verdade revelou para nós a palavra de Cristo de volta, para a noiva de Cristo. Então, os que seguem negando a verdade dessa mensagem, eles prosseguirão confusos. Amém? Lá na mensagem original, Mombana diz, você crê que Jesus Cristo vive e reina hoje? A congregação diz amém. Essa pode dizer o mesmo? Amém. Você crê que o que eu disse a você é a verdade? A congregação lá diz amém. Amém. É o sinal, é o requisito. Eu só posso falar o que é verdade. Eu só falo o que vejo, o que ouço, o que é revelado para mim. Amém. Nós cremos nisso. E por que eu digo isso? Das dezenas de milhares de vezes, nenhuma vez deixou de ser a verdade. Agora, isso tem que ser Deus. Isso tem que ser Deus. Bem, Deus daria um ministério como esse para alguém que não soubesse do que estava falando? Não. Ele se identificaria como aquele vidente ali e então se viraria e lhe daria uma palavra confusa? Não. O sujeito que nega é aquele que está confuso. E Deus não está confuso. Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Então os que rejeitam aí a palavra de Cristo restaurada estão prestando uma adoração em vão por meio dos seus credos. Observando sua estrela, esse é o problema hoje. Quando chegamos a este evangelho social, ensinamentos e coisas tais, por que eles não podem crer nos sinais sobrenaturais? Eles não estão procurando por isso. A luz se apagou e eles simplesmente adoram a Deus por meio de credos. Mas Deus é espírito. Jesus disse, aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não por credos. Não por meio do alvoroço sobre denominações, mas em espírito, em amor e em verdade. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Amém? Tenho mais algumas escrituras aqui, João, Tessalonicenses, mas eu vou deixar passar e só vou comentar algo aqui para nós concluirmos. Quando um filho de Deus se posiciona por essa verdade, o próprio Deus confirma para ele que o que ele está crendo é verdade. Quando você se posiciona por essa doutrina, Deus tem que dar testemunho. O Mamãe diz, ele está obrigado a testemunhar para você de que o que você está crendo é a verdade. Ele vai ser o teu advogado contra toda acusação, contra toda crítica. E no momento em que você estiver passando por lutas, problemas, necessidade, ele vai te socorrer porque ele vai estar confirmando a você essa verdade pela qual você se posicionou. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Quero ler só isso aqui para nós concluirmos. Eventos esclarecidos por profecia. Ele disse, eu não sou digno de desamarrar os seus sapatos. Está falando de João Batista. Mas há um de pé entre vós em algum lugar. Ele será aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá está nas suas mãos, ele limpará completamente o chão e queimará a palha com fogo inextinguível, levando os grãos para o celeiro. Oh, que profeta! Jesus disse que nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto ele, até aquele dia. Que barulhento! Como ele sabia onde estava posicionado. Meus irmãos, se você souber, se em algum momento você parar para refletir que você tem a palavra da verdade em você, você vai ser barulhento também. Eu não posso acreditar que alguém que realmente crê que tem o Espírito de verdade nele e fica em silêncio, não dá testemunho, não faz nada. Você tem que ser barulhento.
Há muitas formas de você ser barulhento. Não é só você pegar a caixa de som, botar na janela para o povo da rua ver um disco gospel tocando. Não é assim. Você sabe que o povo evangélico mostra barulho dessa forma, né? Eu vou provar para você que eu sou de Deus. Pega uma caixa de som, liga bem alto, o som todo volume bem alto, né? Música gospel. Olha só meu barulho, veja como eu sou gospel, eu sou filho de Deus. Não é isto. Não é esse tipo de barulho. A tua vida transformada é barulho para muita gente incrédula. As pessoas têm que olhar para você e dizer, como é que essa pessoa consegue ser assim? Como é que Deus consegue abençoar você dessa maneira? A tua vida tem que ser um barulho, mesmo que você não abra a boca. Mas eu quero que também, que se você é crente, você também tem que abrir a boca. Né? Se você confessa, se nós cremos, nós falamos, não é isso que Paulo disse? Amém. Tem que estar vivo. Oh, que barulhento. Como ele sabia onde ele estava posicionado? Você sabe no que você está posicionado? Você consegue entender que no que você está posicionado é a verdade e há um poder nesta verdade? Ele sabia exatamente. Ele ouviu de Deus e foi exatamente com a palavra. Então, ele não se importou com o que as pessoas diziam. Firme-se nessa doutrina. Firme-se nessa palavra. E não se importe com os críticos. Não se importe aí com os incrédulos. Ele pregou e profetizou de qualquer maneira. E observe, é isso aqui, para isso aqui eu quero chamar a atenção. Quando um homem defende o que é verdade, então Deus está obrigado a vindicar esse homem a verdade. Oh, glória a Deus! Quando você se posiciona por isto que é verdade, Deus está obrigado a mostrar para todos no que você crê é a verdade. Ele tem que fazer de você um novo homem ou uma nova mulher. Ele tem que mudar o quadro da tua vida. Ah, mas irmão de ódio, tem umas coisas que aqui está acontecendo, problemas, luta. Continue confessando essa palavra, não desista, continue sendo uma testemunha. E ele vai vindicar esta verdade para você. Ah, mas já está tanto tempo, não importa o tempo, Deus vai, espere o tempo oportuno. Amém? Amém. Vocês me suportam só mais uma palavra aqui? Amém. Só uma mensagem mandando aqui, e já concluímos. Mensagem para ver Jesus, não sei se temos traduzido, 54. Eu estou muito grato por esse Espírito de verdade estar conosco até o fim. Você está grato também, igreja? E esse Espírito da verdade não é outro senão o Senhor Jesus. Ele mesmo em forma espiritual. Pois ele disse, um pouco mais e o mundo não me verá mais. O mundo não sabe o que nós temos aqui. O mundo não tem conhecimento, não tem comunhão com isto. No entanto, vós me vereis. Amém. Amém? Pois eu estarei convosco. Você crê que ele está aí ou não está? Amém. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E isso significa esta noite Deus está com você. O Senhor Jesus Cristo está com você. Para secar tuas lágrimas, Ele tem contado as tuas lágrimas, diz a palavra, guardado no seu odre. Ele sabe do teu problema, da tua luta. Creia, Ele está aqui esta noite para confirmar e vindicar essa palavra para você. Isso significa esta noite, e onde quer que estejamos, temos as palavras reconfortantes de saber que Jesus estará conosco. Amém? Digam graças a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos falar com o Pai. Enquanto nós oramos, vou pedir para as irmãs que tem algum hino especial para cantar, já se dirija aqui, por favor, fica ao meu lado aqui na plataforma. Vamos falar com o Pai. Eterno Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, por esse Espírito de verdade que Tu nos confirmou mais uma vez nesse tempo do fim, para nos confirmar que essa palavra é a verdade. E nós te agradecemos porque isso realmente nos consola e nos conforta. Isso realmente, Senhor, faz com que nós conheçamos melhor a Ti. E quanto mais nós Te conhecemos, mais nós Te amamos. E é por isso que, Senhor, estamos aqui livres, posicionados. E estamos livres para isso, Senhor, porque se estivéssemos em alguma coisa presa ou dominada por algum homem, não poderíamos pregar ou crer ou confessar o que Tu nos revelou. Mas aqui, Senhor, nós temos a liberdade dada pelo Teu Espírito para crer em toda a palavra e aceitar toda a palavra. Senhor nosso Deus, nós cremos que tudo que nós ouvimos hoje pelo Teu profeta é a verdade. Ele nos diz tudo que ele soube, tudo que ele aprendeu da Tua palavra foi por uma revelação que Tu confiou a ele. E nós cremos, Senhor, nessa palavra. Se nos posicionarmos por essa palavra, por esse Espírito que nos foi revelado, essa palavra será vindicada para nós. Então, Senhor, confirme isso, Pai.
Se alguém que precisa de uma cura divina, confie na cura divina para ele. Se alguém precisa de uma porta de emprego, abra uma porta de emprego, Senhor. Muda a circunstância humana dos teus filhos que aqui estão, Senhor, para que eles não sejam mais escravos de circunstâncias, mas criadores de circunstâncias. Aleluia. Que tu os coloques, Senhor, não por cauda, mas por cabeça. Esteja com a noiva de Cristo, Senhor, guardando, livrando, protegendo de todo mal. Nós pedimos a Ti, Senhor, porque invocamos a Ti como nosso Senhor, como aquele a quem nós temos como nosso proprietário. Não pertencemos mais a nós mesmos, somos Tua propriedade, Senhor, comprados pelo sangue do Teu Cristo. Então, Senhor, eu invoco as Tuas bênçãos aqui, especiais para cada um dos Teus filhos que aqui estão. Guarde eles, guarde as suas famílias, guarde os seus lares, Senhor. Que eles se posicionem por essa verdade, que eles não sejam pusilânimes, mas que eles possam com coragem, com audácia, com intrepidez, confessar, ser um povo barulhento, ser um povo corajoso, Senhor. E nós te daremos glórias pelas maravilhas, porque sabemos que Tu irá vindicar tudo isto. Nós te damos glórias, Pai. Te exaltamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Graças. As irmãs se aproximam mais para nós vamos ouvir aqui na rádio. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou. Pois a graça de meu Jesus me alcançou. Glória a Deus. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas a graça me trouxe salvaterra, libertou-me e hoje eu sou feliz.
Era cego até que Jesus enxerguei. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Era cego até que Jesus enxerguei. Aleluia, graças a Deus. Amém. Exatamente isso que o Espírito de verdade faz conosco. Nós éramos cegos até que enxergamos a luz, e da luz fomos suas testemunhas. Amém? Nós vamos encerrar aqui a transmissão que fizemos para a rádio. Agradecemos a algumas poucas famílias que nos acompanharam. Nos despedimos aqui. E que a igreja saúde a todos os irmãos que nos acompanham. Em nome de Jesus. E fique atento com as próximas transmissões que nós iremos fazer. E na medida do possível vamos estar divulgando aí alguns cultos, algumas... não sei se foi possível transmitir o culto de hoje. Não foi possível fazer a transmissão. Eu vou... Por 20 minutos foi transmitido. Não tem problema. Nós vamos ver se conseguimos pelo menos fazer aqui a filmagem e depois estaremos colocando para os irmãos assistirem. Amém? Então fique atento aí com os canais, Doutrina da Mensagem e Jorge Dornelles. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pela rádio. E agora vamos encerrarmos para dar outra parte ao segmento do nosso culto, que é a parte da ceia e louvor. Deus abençoe os irmãos.